Fala pessoal, tudo bom, queridos? Mais uma videoaula aqui no canal e hoje nós iremos falar sobre números inteiros. Acho que você já deve ter tido alguma noção ou nunca viu o que é números inteiros. Quando a gente está lá no 6º ano do ensino fundamental, nós começamos a entender números naturais, ou seja, apenas os números positivos. Mas, em algumas situações nossas do cotidiano, nós começamos a deparar com os números negativos. Exemplos: temperatura abaixo de zero, o saldo bancário vermelho, ele fica com sinalzinho de negativo, ou seja, o negativo no saldo bancário quer dizer que você está devendo. E a temperatura abaixo de zero é porque está muito frio. Eu coloquei aqui algumas situações que a gente se depara com os números inteiros. Os números inteiros é o conjunto dos números positivos, negativos e o zero. Pela definição, os números inteiros é indicado pela letra Z. Foi descoberto lá há muito tempo atrás, lá no Renascimento. Dá um Google aí que você vai entender um pouquinho mais dessa história. E então a representação vai ser essa. Atos, por que tem reticências aqui e reticências aqui? Porque o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito. Porque nós temos infinitos números positivos e infinitos números negativos. E dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos subconjuntos. Atos, o que são subconjuntos? São conjuntos que estão dentro de um conjunto maior. Então, pode ser que você está fazendo algum exercício aí e aparece o indicativo dos números inteiros, né? A representação, o símbolo, o Z e um asterisco. Esse asterisco está dizendo que a gente vai excluir o zero. Então, se eu fosse representar esse conjunto, seria abre chave, reticências, claro, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Note-se também que em alguns livros e alguns professores utilizam o positivo com sinal de mais e utilizam o número sem sinal. Se aparecer o número, por exemplo, 1, sem nenhum sinal, ele é positivo, tá certo? Vamos supor que aparece o Z com mais. Isso quer dizer que eu vou considerar apenas os valores positivos. Vou descartar os números negativos. Então, aqui seria 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas se aparecer o símbolo dos números inteiros com sinalzinho de menos, eu vou descartar, eu vou retirar os positivos. Então, aqui vai ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Note, então, que os números inteiros ele tem os positivos e os negativos. Dando continuidade, nos números inteiros, em alguns exercícios vai aparecer uma reta numérica, tá certo? No 6º ano, nós entendemos que essa reta numérica só tem números positivos, porque é o conjunto dos números naturais. Mas quando a gente aprende números inteiros, vai aparecer aqui, lógico, na reta numérica, os negativos que vêm antes do zero. Então, aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Atos, por que você está falando da reta numérica? Porque logo em seguida, nós vamos ter a noção de módulo. Módulo de um número inteiro. Para você nunca mais esquecer na face da sua vida. Módulo é o valor absoluto. Vamos ao exemplo. Note que módulo ele vai ser representado por essas duas barras. Em alguns livros também vai dizer que o módulo é a distância desse número até o zero. Eu vou mostrar para vocês na reta numérica, mas vamos entender que módulo de um número inteiro é o seu valor absoluto. Olha aqui esse exemplo. Módulo de menos 4. Esquece o sinal, esquece a barra. Qual o número que ficou ali? O 4. Se eu colocar aqui o módulo de mais 2, qual que é o valor absoluto? Esquece sinal, esquece barra. Vai ser apenas o 2. Vamos analisar aqui agora na reta numérica. Olha só, menos 4, vamos contar. 1, 2, 3, 4. É a distância dele até o zero.
Módulo sempre vai ser positivo, tá certo? Então, aqui, ó, 2, a distância. 1, 2. Sinal 2. Módulo de número inteiro vai ser valor absoluto. Para você não esquecer, módulo, valor absoluto. Vou descartar, vou esquecer os valores, os sinais que estão ali, vou considerar apenas o número. Dentro também dos conjuntos dos números inteiros, nós também vamos aprender oposto ou simétrico. Oposto ou simétrico é a mesma coisa. Vamos pensar. Oposto de claro é escuro. O oposto de alegre, triste. Quando eu vou considerar com o número, o oposto de mais 4 vai ser menos 4. Qual que é o oposto de menos 5? O mais 5. O oposto de mais 6? Menos 6. O oposto de mais 1? Menos 1. O oposto de menos 7? Mais 7. O oposto de menos 9? Mais 9. Mas pode ser que apareça um exemplo desse jeito aqui, ó. O oposto módulo de menos 7. Vamos lembrar, módulo é o valor absoluto, então vou desconsiderar esse menos aqui. Então ficou mais 7. Qual que é o oposto de mais 7? Menos 7. Note que a resposta vai ser igual ao módulo que está sendo pedido. Tá certo? Às vezes pode ser o oposto do oposto de menos 5. Vamos lembrar, o oposto de menos 5, mais 5. O oposto de mais 5, menos 5. Viu como é fácil você assimilar essa questão aqui dos números negativos? Sei que algumas pessoas têm muita dificuldade de assimilar o que é negativo, o que é positivo, mas a gente vai trazer de forma clara para que vocês consigam entender e compreender. Bom, dentro também do conjunto dos números inteiros, eu posso fazer igual no conjunto dos naturais. Eu posso comparar. O que eu vou usar nessa comparação? Eu posso dizer se um número ele é maior que o outro, se ele é menor em relação ao outro, ou se é igual. Então, na comparação de números inteiros, a gente vai dizer o seguinte: esse número ele é maior, ele é menor ou ele é igual? Vamos às situações que está aqui no quadro. Mais 15 e mais 10. Qual que você acha que é maior? Os dois números são o quê? Positivos. Então, nessa situação aqui, eu vou analisar qual aquele que tem o maior valor absoluto, ou seja, qual que tem o módulo maior. Nesse caso aqui, vai ser o 15. Então, como é que seria essa escrita? Então, no lugar desse i, eu vou colocar aqui na frente, mais 15 é maior que mais 10. Tá certo? A segunda situação é mais 10 e 0. Qualquer número positivo é maior que 0. Então, aqui vai ficar mais 10 maior que 0. A terceira situação, menos 5 e menos 15. Agora, aqui a gente precisa pensar um pouquinho. Entre menos 5 e menos 15, como é que eu vou comparar? Vamos analisar o seguinte. Qual deles, nos negativos, está mais próximo do zero? O que está mais próximo do zero, se a gente for fazer a representação na reta numérica, o mais próximo do zero vai ser o menos 5. Em outras palavras, quando eu for comparar dois números negativos, eu tenho que pensar qual deles tem o menor valor de módulo. Módulo, valor absoluto. Ou seja, qual desses dois é menor? O que está mais distante é menor. Quanto mais distante do zero, ele está cada vez menor. Quanto mais próximo do zero, em comparação um com o outro, ele está maior. Então, a minha representação vai ser menos 5 maior que menos 15. A minha quarta situação vai ser a seguinte, 0 e menos 10. Todo número negativo é menor que 0. Então, a minha representação, a minha comparação vai ser 0 maior que menos 10. Ou o contrário, 10 menor, menos 10 menor que 0. Minha última situação é mais 5 e menos 10. Grava isso na cabeça para vocês nunca mais esquecer, porque eu tenho muitos alunos que ainda têm essas dúvidas. Pensa comigo. Grava. Coloca na sua cabeça. Passa com cola quente. Qualquer número
positivo é maior que qualquer número negativo. Então vamos olhar aqui no quadro. Mais 5 e menos 10, qual que é maior? O positivo. Então aqui vai ser 5 maior que menos 10. Certinho, galera? Então é isso. Basicamente, a nossa primeira aula de introdução de números inteiros é essa. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo em gostei, inscreve-se no canal, compartilha com todos os seus amigos. Você também pode acompanhar a gente no Instagram, @falaatos. Beijo no coração de vocês, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula aqui no nosso canal. Tchau!